E aí, meus amigos, vamos à nossa última aula do curso FIG, ok? Hoje nós vamos partir diretamente para um problema, né? Diferente das outras aulas, vamos partir diretamente para um problema. Durante a resolução do problema, nós vamos comentando alguns conteúdos. Então, o problema ele diz o seguinte: a figura representa o projeto de um tanque para armazenar combustível em um posto de gasolina. Para enchê-lo, compra-se combustível que vem em caminhões-tanque, com capacidade de 10.000 litros cada. O número de caminhões-tanque necessários para encher 80% do tanque mostrado é. Então, aqui é um tanque, certo? Eu quero saber qual é a quantidade de caminhões que eu preciso para encher 80% do tanque. Então, nós temos que calcular o volume desse tanque e depois ver quanto representa 80% desse volume, certo? Só que aí, observe como é o formato desse tanque, certo? Ele é um formato relativamente estranho, né? Então, a parte de cima desse tanque aqui, né? Essa parte aqui, nós temos claramente aqui, deixa eu ver se eu vou ver se eu consigo desenhar aqui, certo? Deixa eu só ver se eu consigo aqui desenhar. Deixa eu pegar aqui uma figura aqui, a retinha. Ó, a parte de cima aqui, nós vamos ter um cilindro, né? Vou ver se aqui dá certo. Não sei se eu vou conseguir desenhar não, mas vamos lá. Vamos tentando, né? Então, nós temos aqui um cilindro, certo? Essa parte de cima é um cilindro. Então, esse cilindro, as medidas já estão sendo dadas aqui, né? Claramente. E aqui o diâmetro do cilindro. Esse cilindro é uma figura bem conhecida já, né? É uma figura bem tradicional, né? Eu até já falei sobre a planificação dele, mas só para a gente comentar aqui, o volume do cilindro, né, ele é dado por área da base vezes a altura, certo? Então, o volume do cilindro, ele é, como a base é um círculo, né? A base do cilindro, ela é um círculo. Então, a gente tem o raio do círculo, a gente já viu isso em uma aula, né? A área do círculo é π vezes o raio ao quadrado, né? Então, essa aqui é a área, ó, vezes a altura. Então, o volume de um cilindro é isso aqui. Π é r ao quadrado, h. Observe que eu já tenho quem é o diâmetro, então eu vou ter o raio, né? O diâmetro é 2, o raio é a metade. E a altura é 5. Então, essa parte aqui de cima, tranquilo. Só que aí agora vem essa parte aqui, ó, de baixo do tanque. Que figura é essa, né? Observem que isso daqui, ó, se eu prolongasse isso aqui, eu ia ter um cone, né? Um cone. Se eu prolongasse, eu teria um cone. Então, essa figura aí de baixo, ó, a área o volume do cilindro, né? Eu vou colocar depois no rascunho para a gente ver, mas é bem simples, é πr ao quadrado h. Então, olhando para essa figura de baixo, aí eu vou colocar aqui, para a gente espolhar ali. Eu vou colocar isso aqui para falar para vocês, né? Falar um pouco sobre essa figura aqui. Bem, essa figura aqui, pessoal, ela é chamada de tronco de cone, certo? É essa figura aqui, ó, chamada de tronco de cone. O que é um tronco de um cone? Um cone é essa figura aqui mais conhecida, né? Lembra aí de uma casquinha de sorvete, né? Um cone mesmo de trânsito. Então, imagine que você tem o cone e você corta a ponta. Essa parte que sobra é chamada de tronco de cone.
tipo um abajur, né? É um formato super comum, porque por exemplo, você tem um copo é um tronco de cone, um abajur, né? Um balde. Então é uma figura que é bem comum no cotidiano. E essa figura é chamada tronco de cone. Quais são os elementos que aparecem no tronco do cone, né? Observe essa parte cinzenta aqui, é um tronco de cone. Os elementos mais importantes do tronco do cone, né? O primeiro ele vai ter dois raios, né? Você vai ter aqui esse raio aqui, ó, embaixo, e você vai ter esse raio aqui em cima, menor. Então você vai ter dois raios, né? O raio maior e o raio menor. E você tem a altura do tronco, né? Que é a distância entre essas duas faces aqui. Se aqui pode dizer que é face, né? Nesse caso sim, mas a lateral não. Mas aqui nós temos essas duas faces, porque quando a gente começa a falar de faces, pode a gente remeter lá aos poliedros, mas aqui, no caso, eu estou falando desses dois planos. Então, esses dois planos são paralelos e a distância entre esses dois planos é a altura do tronco. E então, nós temos uma fórmula, né, que ela é bem ruinzinha de você decorar, na verdade, mas muitas questões elas trazem essa própria fórmula. Acho que até no Enem já apareceu uma questão que envolve o tronco do cone e ele dá a fórmula por ele entender que essa fórmula ela é um pouco chatinha de você decorar. Mas a fórmula é π, o volume do tronco vai ser π vezes a altura, abre parêntese, raio maior ao quadrado, mais raio maior vezes raio menor, mais raio menor ao quadrado, tudo isso dividido por 3. Na realidade, essa fórmula ela é bem fácil de você chegar nela se você souber o volume do cone. O volume do cone, né, considerando o cone completo, o volume do cone vai ser πr ao quadrado h sobre 3. É como se fosse um terço do volume de um cilindro. Né? Observe que é o mesmo volume do cilindro dividido por 3. Então, quando você tem o volume de um cone completo, você chegaria nessa fórmula. Basta você entender essa figura. É como se fosse o seguinte. O volume do tronco vai ser o volume do cone maior aqui, menos o volume desse conezinho que foi cortado aqui em cima. O que vai sobrar é o tronco do cone. Usando essa fórmula, você chega nessa dedução dessa fórmula aqui. Mas nós não vamos estar perdendo tanto tempo assim com essa parte. Então, eu vou deixar essa fórmula ali que nós vamos precisar, vou deixar ela reservada, certo? E vamos resolver o problema. Então, eu falei para vocês uma dica que quando a questão envolve a capacidade em litros, sempre é bom, certo? Isso aqui é uma dica que eu falei, levar tudo para decímetros. Por quê? Porque quando você acha o resultado final, ele já está em litros. Então, vamos aproveitar até aqui. Ó. Se aqui é de metro para decímetro, você multiplica por 10. Então, aqui vai ser 40 decímetro. Aqui vai ser 50 decímetros. Aqui também será 50 decímetros. Aqui será 20 decímetros. Ok? Então, vamos aos cálculos. Primeiro, vamos calcular o volume. Vamos dividir isso aqui como sendo figura 1 figura 2. Então, o volume 1, né, vou fazer até aqui no cantinho aqui embaixo, para a gente aproveitar essa parte aqui. Então, vamos lá. Volume 1, né? Esqueci o E. Volume 1. Então, o volume 1, como é um cilindro, vai ser πr ao quadrado h, certo? Então, o volume vai ser igual. A questão diz que considere o π igual a 3. Então, já vamos colocar 3 vezes. Então, cuidado. O raio desse cilindro não é 20. O raio é a metade. Ó. O raio é a metade. O raio é só isso aqui. Ó. Então, o raio dela é o raio menor,
vai ser no caso quando eu estiver falando aqui, mas é o raio do cilindro, é 10. Então, aqui vai ser 3 vezes 10 ao quadrado, vezes h, que é a altura do cilindro, que é 50, certo? Então, aqui, ó, o volume será 3 vezes, aqui, 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que é 100, 100 vezes 50 dá 5.000. Né? Então, né, vamos chamar isso aqui de volume 1, né, já que eu estou dizendo que ali é o 1. Então, o volume 1, né, o volume lá do cilindro, vai ser 1.500 decímetros cúbicos. Como um decímetro cúbico é 1 litro, o volume 1 vai ser 1.500. No, God! No, God, please, no! No! Litros, certo? Olha a vantagem de você já trabalhar com decímetros, porque aí já sai tudo em litros, não precisa depois estar preocupado em converter. Agora vamos calcular o volume 2. Volume 2. O volume 2 é esse aqui, ó, do tronco do cone. Então vamos pegar aqui os elementos do tronco do cone. Ó. Esse aqui é o Rzão, Rzão que a gente chama, né? Esse daqui de cima é o Rzinho e aqui é a altura, 50. Então a gente vai aplicar direto essa fórmula aqui, ó. O volume vai ser igual. Esse igual ficou um 2. Deixa eu melhorar aqui. Volume 2, né? Vamos chamar assim. O volume 2 vai ser igual. O π já vamos substituir, né? 3 vezes a altura do tronco do cone, né? Que é 50 decímetros. 3 vezes 50. Vezes, abre parênteses, Rzão, então, ó, o Rzão é esse. Como aqui é 40, o Rzão aqui vai ser 20, né? Que é a metade do diâmetro. Então, aqui será 20 ao quadrado mais 20, ó, que é Rzão, vezes o Rzinho é 10, né? É o mesmo aqui. Mais 10, que é o Rzinho, ao quadrado, certo? Estou só substituindo essa fórmula aqui, pessoal. Só acompanhar. Tudo isso dividido por 3. Então, o volume 2 vai ser... Aqui vamos fazer o seguinte, ó. Eu já posso cortar esse 3 com esse 3. Como está multiplicando aqui em cima, pode cortar, não tem nenhum problema. O volume 2 vai ser igual a 50. E vamos resolver o parênteses. 20 ao quadrado é 400, mais 20 vezes 10, 200, mais 20 vezes, aliás, 10 ao quadrado, 100. Então, o volume 2 vai ser 50 vezes, aí o parêntese aqui vai dar 600, 700. Então, o volume 2 vai ser igual. Aí aqui, ó, se você tiver dificuldade de fazer essa multiplicação rápida, você multiplica 5 vezes 7 dá 35. Quantos zeros tem? 1, 2, 3. Então, 1, 2, 3. 35.000. Isso daqui é decímetro cúbico. Mas nós sabemos que isso aqui é 1 litro. Então, o volume 2 vai ser igual a 35.000 litros. Então,
Olhando aqui, eu acho que eu cometi um deslize aqui, ó, porque aqui não é, né? É até bom eu ter percebido, porque eu já achei estranho a diferença ser muito grande do volume, né? Então aqui, ó, observe que eu cometi um pequeno deslize aqui, porque aqui é 3 vezes 5.000, então eu botei 1.500, né? Na verdade, é 15.000. Falta um zero aqui, ó. Ah, não, sério? Então aqui o volume 1 é 15.000. Então aqui, ó, vamos lá. O volume total do tanque, né? O volume do tanque, o volume total vai ser a soma do volume 1 mais o volume 2, né? Que é o volume total. Deixa eu mudar a cor para não confundir. Deixa eu grifar aqui o volume 2. Vou mudar a cor aqui, então um verdinho aqui. Escurecer mais o verdinho, porque o verde é ruim de ver. Então vamos lá. O volume total, obviamente, é a soma do volume do cilindro mais o volume do tronco do cone, que é o volume 2. Então, o volume total vai ser o volume do cilindro, que é o volume 1, é 15.000, mais o volume 2 é 35.000. Então, o volume total vai ser 15 com 35, 50.000 litros. Então, o volume total desse tanque é 50.000 litros. Aí você, cada caminhão leva 10.000 litros. Então, você pode pensar logo assim, né? Ora, se eu vou encher o tanque, então vai ser 5 caminhões. Então, observe que essa alternativa nem tem 5, mas se tivesse já seria uma pegadinha. Por quê? Porque a questão ela é clara, ela diz o seguinte: o tanque só será cheio até 80% da sua capacidade, certo? Então, o que nós calculamos foi a capacidade total do tanque. Então, nós temos que primeiro, antes de continuar a resolução desse problema, né, ou de marcar a alternativa, nós temos que ver quanto é que equivale a 80% disso aqui, de 50.000. Então, calcular 80%, vou dar uma dica aqui para vocês, certo? Como calcular porcentagem. Eu não gosto de usar muito regra de 3 para calcular porcentagem, não. Porque, observe o seguinte, esse símbolo de porcento significa dividido por 100, certo? Então, para calcular 80% de 50.000, é como se você fizesse o seguinte, ó. Você tem 50.000 vezes 80 sobre 100. Isso daqui é 80%, certo? Então, isso é calcular 80% de 50.000, né? Ou de qualquer valor que seja. Isso daqui é 80%. Então, essa é uma forma de você calcular a porcentagem rápido. Você multiplica logo o valor dividido por 100. Então, aqui vai ficar assim, ó, 5.000 vezes... Então, ó, observe que eu já posso cortar esse zero com um zero aqui embaixo, né? E eu posso cortar um zero dos 50.000 com esse outro daqui, ó. Então, né, já ficou, na verdade, eu vou até diminuir aqui, ó. Se eu vou cortar logo, ó, eu vou cortar esse zero aqui com esse zero. E vou cortar esse zero aqui com esse daqui, ó. Então, na verdade, ficou 5.000 vezes 8. Então, 5.000 vezes 8 vai dar 40.000. Então, 80% de 50.000 é 40.000 litros. Ora,
Se cada caminhão carrega 10.000 litros, para encher até 80% do tanque, eu preciso de 4 caminhões, né? 4 vezes 10.000, cada caminhão leva 10.000, vai dar 40.000. Então, a resposta é o item C, certo? Essa questão aqui é interessante, desculpem a bagunça aqui, mas se você seguir o roteirozinho direitinho da questão, o vídeo, você vai entender a dinâmica aqui, como se deu, certo? Então, observe que essa questão ela envolveu dois conceitos interessantes, o cilindro e o tronco do cone, certo? O tronco do cone é uma coisa que normalmente aparece no Enem, por ser uma figura que é uma figura muito comum no cotidiano. Um copo, né, como eu falei, um balde, né? Então, assim, como ela tem toda essa aplicabilidade no cotidiano, é uma figura que vale bastante a pena vocês darem uma estudada. Ok, pessoal? É isso, né? Obrigado a todos, obrigado pela participação no curso, né? No domingo agora eu vou lançar a última atividade e está terminando, força, né? E vamos em busca aí dessa nota no Enem, certo? Espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida deixem lá no comentário, ou então vocês sabem onde me encontrar, certo? Valeu e até a próxima!